O edifício não anunciou a si mesmo para o mundo exterior. Nenhum sinal na porta, nenhum nome gravado em vidro. Apenas uma laje de pedra escura aninhada entre escritórios legítimos, guardada por homens que não pareciam segurança e não precisavam de uniformes para comandar medo. Todos na cidade sabiam o que era, embora ninguém o dissesse em voz alta. Isto era onde contratos eram selados sem assinaturas e divórcios eram finalizados apenas quando o poder o permitia. As portas de vidro deslizaram abertas silenciosamente enquanto ela entrava. Ela veio sozinha. A primeira coisa que alguém notou foi sua compostura. Não o casaco longo que ela usava abotoado alto até sua gola. Não a sombra tênue sob seus olhos. Nem mesmo o modo como suas mãos descansavam calmamente aos seus lados. Era a quietude. Em um lugar onde homens se moviam com constante alerta, onde armas eram escondidas sob jaquetas sob medida, e cada olhar carregava cálculo, sua calma parecia antinatural. Os guardas a viram imediatamente. Uma mão foi para um rádio. Outro homem se endireitou, olhos estreitando. Reconhecimento se espalhou por seus rostos, não como choque, mas como descrença, como se eles estivessem olhando para alguém que havia morrido e retornado sem explicação. Aquela é ela. Não pode ser. Ela não deveria estar aqui. Seu nome passou entre eles em sussurros baixos e atônitos. Um nome que uma vez carregou status e agora carregava rumores. A esposa que havia desaparecido. A mulher que havia se afastado do próprio chefe do sindicato e vivido. Ela não olhou para os guardas enquanto ela passava por eles. Ela não apressou. Ela não hesitou. Seus saltos ecoaram suavemente contra o chão de mármore. Cada passo medido, deliberado, controlado. O casaco se moveu com ela, tecido pesado, ocultando a verdade debaixo dele. A verdade que ninguém neste edifício jamais esperaria. Meses atrás, ela não teria sobrevivido a esta caminhada. Meses atrás, o medo a teria traído. Sua respiração teria sido superficial, seus ombros tensos, seus olhos dardejando, procurando por saídas. Ela teria sido a mulher que encolhia a vozes levantadas, que pedia desculpas sem saber por quê, que confundia silêncio com segurança. Aquela mulher não mais existia. O medo ainda estava lá. Ele sentou-se silenciosamente em seu peito, reconhecido, mas contido. Ela havia aprendido que o medo não era um inimigo, era informação, e ela havia aprendido como dominá-lo. A recepcionista congelou quando ela viu se aproximar. Dedos pairaram sobre o teclado. A máscara educada escorregou por apenas um segundo, revelando desconforto. Ela deu seu nome sem embelezamento. Nenhuma explicação, nenhuma saudação, nenhum pedido. Apenas seu nome. A recepcionista engoliu e assentiu, já de pé. Uma chamada foi feita que exigiu nenhuma clarificação. O tipo de chamada onde uma única palavra era suficiente. Ela chegou. O corredor além da mesa parecia mais estreito do que deveria ter sido. Painéis de madeira escura emolduravam documentos legais que significavam nada para a lei e tudo para os homens que os aplicavam. Cada passo carregava memórias que ela havia enterrado cuidadosamente. A noite passada esperando. As discussões faladas em tons baixos, perigosos. O modo como o amor havia sido lentamente substituído por posse. Ela não desacelerou. Em algum lugar além das paredes deste escritório, ele estava sentado exatamente onde ele sempre sentava. O homem que uma vez decidiu quando ela falava, quando ela sorria, quando ela era permitida a esperar. O homem que não a via há meses e acreditava que a ausência significava derrota. Ele não sabia por que ela havia retornado. Aquele era o poder que ela carregava agora. Ela pausou do lado de fora da porta da sala de conferências apenas para uma respiração. Apenas tempo suficiente para sentir o ritmo constante sob suas costelas, forte e inegável. Sua mão roçou o tecido de seu casaco, um gesto protetor sutil que lhe passou despercebido por todos os outros. Então ela se endireitou.
Os guardas atrás dela observaram, incertos se estavam testemunhando coragem ou loucura. Eles não a pararam. Ninguém o fez. Neste mundo, hesitação era permissão. Ela abriu a porta e voltou para a toca do leão, não como presa, mas como uma mulher que havia sobrevivido às mandíbulas e aprendido exatamente onde os dentes estavam. Dentro da sala esperava, e assim fez o homem, que não tinha ideia do que estava prestes a ser tirado dele. Ele sentou-se na extremidade mais distante da sala, onde o poder sempre se reunia ao redor dele como uma segunda pele. A cadeira era esculpida escura e pesada, mais trono do que mobília. Homens temiam esta sala porque ela pertencia a ele e tudo dentro dela se dobrava da sua vontade. O chefe da máfia não olhou para cima a princípio. Ele não precisava. O som da porta abrindo já havia dito a ele o suficiente. Apenas uma pessoa neste mundo andava com aquele tipo de tranquila resolução ela. Por meses ele havia treinado a si mesmo para pensar nela como um capítulo fechado, um erro corrigido, uma fraqueza removida de sua vida. Ele disse a si mesmo que ela havia fugido porque ela não conseguia lidar com o peso de seu mundo, que ela havia sido frágil, substituível, facilmente esquecida. Contudo, no momento em que a presença dela preencheu a sala, algo dentro dele se apertou, um sentimento que ele havia enterrado sob disciplina e raiva. Não medo, nunca medo, mas algo perigosamente perto de desconforto. Ele levantou seu olhar lentamente, deliberadamente. Ele queria controle sobre este momento. Queria lembrar a si mesmo que ela não mais detinha poder aqui. Ela ficou perto da porta sozinha. Nenhum guarda ao lado dela. Nenhum advogado agarrando papéis. Nenhumas mãos nervosas se torcendo juntas. Ela era diferente. Não mais suave, não quebrada. Diferente de um modo que o perturbava. Os olhos dela encontraram os dele sem hesitar. Nenhuma desculpa vivia lá. Nenhum súplica, nenhum ressentimento também. Aquela ausência o perturbava mais do que a raiva jamais poderia. Ele inclinou-se para trás ligeiramente, estudando-a como um problema que recusava a resolver a si mesmo. Sua postura era calma também, calma. Seu casaco pendia pesado, ocultando sua forma de um modo que parecia intencional. Ele notava coisas instintivamente. Sempre teve. Pequenos detalhes significavam sobrevivência em seu mundo. Ela havia ganhado peso. Não de um modo descuidado. De um modo que não fazia sentido. Sua mandíbula a apertou. Você veio sozinha, ele disse finalmente, sua voz baixa controlada. Ela assentiu uma vez. Eu fiz. Nenhuma explicação. Nenhuma justificação. O advogado sentado ao lado dele trocou breves olhares. Eles sentiram a mudança no ar, embora eles não a entendessem. Este não era um divórcio normal. Nada envolvendo ele jamais era. Por que você está aqui? Ele perguntou. Ela deu um passo à frente não convidada. O som de seus saltos ecoou nítido e deliberado. Eu estou aqui para terminar o que você começou. As palavras pousaram mais pesadas do que o esperado. Vim, ele lembrou a noite que ela partiu. O silêncio, os quartos vazios, a irritação que se transformou em fúria quando ele percebeu que ela não o havia implorado para detê-la. Ela havia simplesmente ido. Ele disse a si mesmo que era para o melhor. Que uma mulher que não podia lhe dar um herdeiro não tinha lugar ao lado dele. Legado importava. Sangue importava. Continuidade era tudo. Contudo, aqui ela estava de pé mais forte do que o dia em que ela se afastou. Você escolheu este caminho, ele disse, seus olhos endurecendo. Você escolheu deixar minha proteção. Um leve sorriso tocou seus lábios, não zombeteiro. Não amargo, certo? Não, ela disse, você escolheu me perder. A sala ficou parada. Ele não gostou disso. Não gostou do modo como ela falava com ele sem medo. Não gostou que ela não estava mais reagindo a ele, mas agindo em seus próprios termos. Ele levantou-se lentamente, cada movimento controlado. Ele havia quebrado homens do dobro do tamanho dela com menos esforço.
Ele havia arruinado vidas com uma palavra. Contudo, algo lhe disse que força não funcionaria aqui. Onde você esteve? Ele perguntou silenciosamente. Ela encontrou o olhar dele. Vivendo. Aquela única palavra atingiu mais forte do que qualquer acusação. Vivendo significava sobreviver sem ele. Vivendo significava liberdade. Vivendo significava que ele havia estado errado. Ele deu um passo mais perto, sua voz abaixando. Você não volta para o meu mundo sem uma razão. Ela não se afastou. Ela não levantou sua voz. Eu não voltei, ela disse. Eu vim para partir. O significado daquelas palavras não se estabeleceu imediatamente. Mas quando eles o fizeram, algo perigoso se agitou em seu peito. Porque pela primeira vez desde que ela desapareceu, ele entendeu uma coisa claramente. Ela não estava mais pedindo permissão. E qualquer segredo que ela carregava sob aquele casaco, qualquer que a havia trazido de volta para a toca do leão, não era medo, era propósito. As memórias vieram sem aviso, não como imagens, mas como peso, como pressão em seu peito que uma vez teria roubado sua respiração. Ela ficou ali de frente para ele, contudo parte dela estava longe. De volta na casa que nunca havia parecido um lar, de volta em quartos cheios de silêncio mais nítido que gritos. No início, ele havia sido charmoso, protetor, atencioso, um homem que prometia segurança em um mundo governado pelo medo. Ela acreditou nele. Ela acreditou que amor significava rendição. Lentamente, aquele amor se transformou em regras. Regras sobre onde ela ia, com quem ela falava, quanto tempo ela ficava fora, o que ela vestia, quando ela sorria. A princípio, era sutil. Uma sobrancelha levantada, um aviso silencioso, um lembrete de quem detinha o poder. Ela aprendeu a encolher, a suavizar sua voz, a fazer a si mesma menor para que a tempestade passasse. As visitas ao médico começaram silenciosamente. Sussurros atrás de portas fechadas. Testes e espera e esperança que continuava quebrando. Cada vez que ela retornava para casa com notícias que não eram perfeitas, sua decepção crescia mais fria. Ele nunca gritou sobre isso. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, ele se retirou. Seu toque se tornou distante. Seus olhos pararam de vê-la. Ela ouviu a palavra legado mais do que seu próprio nome. Herdeiro, sangue e continuidade. Ela tentou mais forte. Ela suportou procedimentos que a deixaram tremendo. Ela sorriu através da dor. Ela disse a si mesma que o amor exigia sacrifício. Uma noite ela o encontrou parado perto da janela, olhando para a cidade. Ele não virou quando ela falou. Não suavizou quando ela estendeu a mão para ele. Ele disse a ela que ela estava falhando com ele. Não como uma esposa, como um propósito. As palavras cortaram mais fundo do que a violência jamais poderia. Inútil. Defeituosa. Uma mulher que não podia lhe dar o que importava. Aquela foi a noite em que algo dentro dela se abriu. Não em desespero, em clareza. Ela percebeu então que ela nunca havia sido amada, apenas tolerada enquanto útil. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer argumento. Ele não a impediu quando ela fez uma mala. Ele não perguntou para onde ela iria. Ele assumiu que ela voltaria. Ela partiu sem olhar para trás dela. Não porque ela era corajosa, mas porque ficar a teria destruído. Agora de pé aqui novamente, ela sentiu o eco daquele passado. Mas ele não a possuía mais. Ela havia passado meses reconstruindo a si mesma em pedaços, aprendendo como respirar sem permissão, como dormir sem medo, como existir sem pedir desculpas. A mulher, ele lembrou, havia implorado por afeto. Esta mulher não mais pediu. Ele a estudou agora, tentando encontrar as rachaduras, tentando reconhecer a versão dela que ele havia controlado. Ele não as viu porque elas estavam indo. Ela observou a expressão dele apertar enquanto memórias cintilavam atrás de seus olhos. Ele lembrou também. As noites, as palavras, o modo como ela o havia olhado quando a esperança finalmente morreu.
Ele havia acreditado que aquele olhar significava derrota. Ele havia estado errado porque derrota teria significado que ela desapareceu para sempre. Em vez disso, ela retornou transformada. E sob seu casaco, sob sua calma, sob o silêncio que ela agora comandava, ela carregava a verdade que ele nunca havia imaginado. A verdade que quebraria tudo o que ele acreditava sobre poder. Ele pensou que este capítulo já havia terminado, mas a história que ela sabia agora estava apenas começando. A porta fechou atrás dela com um som que pareceu mais alto do que deveria ter sido. Não um batido, não um aviso, apenas um mar final silencioso. Cada olho na sala estava nela agora. O advogado enrijeceu. Os guardas perto das paredes endireitaram sua postura. Ninguém falou. Ele permaneceu de pé, observando-a do modo como um predador observa a presa. Exceto desta vez, algo estava errado. Ela não abaixou seu olhar. Ela não hesitou. Ela caminhou para a frente com passos medidos. Cada um calmo, deliberado, certo. O chão debaixo dela parecia sólido. Não como antes. Não como a noite em que ela havia cruzado o mesmo espaço. Sentindo-se observada, julgada, possuída. Agora o peso na sala curvou-se para ela. Ele notou isso imediatamente. A corrente, o modo como o controle não mais fluía em uma única direção. Você parece confortável, ele disse lentamente. Demasiado confortável. Ela parou vários passos da mesa. Perto o suficiente. Não muito perto. Confortável não é a palavra, ela respondeu. Preparada é. Aquela resposta o perturbou. Preparada significava planejamento. Significava intenção. Ele a estudou novamente mais cuidadosamente desta vez. Seu rosto estava calmo, seus ombros relaxados, sua respiração constante. Mas havia algo mais. Algo que seus instintos continuavam circulando. Seu casaco, ele era pesado, grosso, deliberadamente fechado, abotoado mais alto do que a moda exigia. Suas mãos descansavam ocasionalmente contra o tecido como se por hábito. Ele sentiu irritação cintilar. Não saber era uma fraqueza. Sente-se, ele disse, gesticulando em direção à cadeira em frente a ele. Ela não se moveu. Podemos ficar de pé, ela disse. Isto não levará muito tempo. Os advogados se moveram desconfortavelmente. Eles estavam acostumados à obediência. Acostumados a pessoas obedecendo quando ele falava. Ele sentiu isso então. Aquela sensação aguda desconhecida. Perda de controle. Você veio para assinar o divórcio. Ele disse, não para fazer exigências. Ela encontrou os olhos dele. Eu vim para terminar isto e não escapar, não negociar. E ela estendeu a mão em sua bolsa e colocou documentos sobre a mesa. Suas mãos não tremeram. Sua voz não vacilou. Tudo está preparado, ela disse. Revisado final. Ele olhou para baixo brevemente, mas não tocou os papéis. Sua atenção permaneceu nela. Você assume que eu vou concordar? Ela inclinou sua cabeça ligeiramente. Você já o fez quando você me empurrou para fora. As palavras atingiram mais forte do que a acusação, porque elas eram verdadeiras. Um murmúrio ondulou pela sala. Não palavras, apenas tensão. Ele deu um passo mais perto, abaixando sua voz. Você partiu sem proteção, sem meu nome. Você sabe o quão perigoso aquilo era? Seus lábios curvaram-se em algo que não era um sorriso. Eu sobrevivi. Aquela única frase rachou algo dentro dele. Sobreviveu sem ele. Sobreviveu sem seu império, sobreviveu sem seu Chad. Ele notou então a leve mudança em sua postura. O modo sutil como ela mudou seu peso. O modo como seu casaco se moveu. E de repente a sala pareceu demasiado pequena. Seus olhos estreitaram-se. Você está escondendo algo. Ela não negou. Algumas verdades se revelam quando a hora é certa. Ela disse. Seu pulso acelerou, embora seu rosto permanecesse duro. Ele odiava enigmas, odiava incerteza. Diga o que você veio para dizer, ele exigiu.
Ela tomou uma respiração. Não uma nervosa, uma de ancoragem. Eu vim para lembrar você, ela disse, que você não possui o que você descarta. Os advogados congelaram. Os guardas trocaram olhares. Ninguém falou porque ninguém ousou. Ele a encarou agora, verdadeiramente vendo-a pela primeira vez. Não como sua esposa, não como seu fracasso, mas como uma mulher que havia voltado para a toca do leão. Não para implorar, não para esconder, mas para pegar algo de volta. E qualquer que fosse, qualquer verdade que repousasse sob aquele casaco, ele sabia uma coisa com certeza aterrorizante. Isso mudaria tudo. O silêncio se esticou pesado e apertado. Ninguém ousou se mover. Ninguém ousou respirar muito alto. Ela estendeu a mão para a cadeira finalmente, não porque ele disse a ela, mas porque ela escolheu. Enquanto ela virava, o casaco mudou com seu movimento. Lento, deliberado, inevitável. O tecido se separou apenas o suficiente. Apenas o suficiente. O ar na sala mudou instantaneamente. Não foi som que quebrou o momento. Foi reconhecimento. Seus olhos fixaram em seu meio-corpo. Nítido calculista certo. Sua respiração engasgou por uma fração de segundo. Sua mente rejeitou o que ela viu porque não se encaixava na verdade que ele havia construído. Porque destruiu a história que ele havia repetido a si mesmo por meses. Impossível. A cadeira arranhou enquanto ele dava um passo à frente sem perceber que ele havia se movido. Seus advogados enrijeceram, sentindo perigo, mas incapazes de pará-lo. Yui começou então parou. Sua mão moveu-se instintivamente, descansando contra seu estômago. Não para revelar, para proteger. Lá estava agora. Inegável. A curva suave sob o casaco. A forma de vida crescendo firme e forte. A caneta escorregou de seus dedos e atingiu a mesa com um som oco. Ninguém estendeu a mão para pegá-la. O que é aquilo? Ele exigiu sua voz baixa, mas tremendo sob controle. Ela levantou seu queixo, seu olhar firme e calmo destemido. Agora ela disse. Agora não há razão para esconder. Ela desabotoou o último botão do casaco e o deixou cair aberto completamente. Não dramaticamente, não para efeito, simplesmente verdade revelada. A sala congelou. 7 meses de silêncio, 7 meses de sobrevivência, 7 meses de se tornar alguém que ele não mais reconhecia, estava diante dele em carne e osso. Eu estou grávida, ela disse silenciosamente. As palavras não ecoaram. Elas não precisaram 2. 7 meses. Seu rosto drenou de cor. Não raio, não fúria, medo. Aquilo foi o que surgiu primeiro. Aquilo não pode ser verdade. Ele disse você não podia. Nós fomos ditos. Ela o cortou. Eles disseram improvável. Você disse impossível. Sua voz não subiu. Não acusou. Mas cada palavra atingiu com precisão. Você decidiu que eu estava quebrada, ela continuou. Você decidiu que eu era inútil para você. Os advogados trocaram olhares atônitos. Guardas se moveram perto das paredes, incertos se isto era uma ameaça ou uma confissão. Ele encarou o estômago dela como se ele pudesse desaparecer se ele olhasse para longe. Legado, sangue, um erro. Todas as coisas que ele havia usado para justificar crueldade agora estavam de pé vivas na frente dele. De quem é? Ele exigiu de repente a velha borda retornando. A necessidade de dominar. Ela encontrou o olhar dele sem hesitar. Seu. A palavra pousou como uma lâmina. A criança é sua. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Ele cambaleou de volta para sua cadeira, agarrando a borda da mesa. Seu controle fraturou. Sua certeza quebrou quando ela o disse novamente mais suave, mais firme. Ele se tornou real. Concebido antes de você me empurrar para fora, antes de você me substituir, antes de você decidir que eu era nada. Ele pressionou uma mão em seu rosto. Raiva, luta, esperança, terror, tudo colidindo. Isto muda tudo, ele sussurrou. Ela balançou sua cabeça uma vez. Não, ela disse, não muda nada.
porque pela primeira vez desde que ela entrou neste edifício, ela não estava mais reagindo a ele. Ela estava de pé em sua verdade. E ele sabia naquele momento qualquer poder que ele pensou que detinha sobre ela. Ela agora detinha sobre ele. A sala parecia menor agora, como se as próprias paredes estivessem se inclinando para ouvir. A revelação pairou no ar pesada e perigosa. Ele a encarou como se ela tivesse acabado de reescrever as leis que governavam sua vida. Legado, poder de sangue, todas as coisas que ele Euripid ficaram subitamente frágeis. Você espera que eu acredite nisto? Ele disse lentamente. Sua voz estava controlada, mas algo debaixo dela rachou. Ela não respondeu imediatamente. Ela não precisou. Verdade tinha um peso próprio. Você voltou, ele continuou, dando um passo mais perto. No meu território, no meu mundo. E você pensa que pode deixar cair algo assim e ir embora? Ela o encontrou no meio do caminho, não encolhendo, não recuando. Eu não vim para perguntar o que você pensa, ela disse. Eu vim para lhe dizer o que é. As palavras o atingiram mais forte do que raiva, porque elas o despojaram da única arma. Ele confiava na autoridade. Ele andou uma vez, então parou abruptamente. Uma criança, meu filho. O pensamento acendeu algo perigoso em seu peito. Posse, controle e medo. Nós não assinamos nada hoje, ele disse. Este divórcio termina agora. Ela balançou a cabeça, já estendendo a mão para os papéis na mesa. Não, ela disse. Isto é exatamente porque ele termina hoje. Você não pode decidir meu futuro mais. Seus olhos escureceram. Você pensa que a lei protege você? Você pensa que papel mantém você segura? Os guardas perto da parede enrijeceram. Os advogados evitaram contato visual. Ela sentiu o medo subir então a sentar. Ela havia enfrentado este momento em sua mente 100 vezes. Ela sabia suas táticas, a pressão, a ameaça sem palavras. Eu sei exatamente quem você é, ela disse. E eu sei do que você é capaz. Ela colocou uma mão sobre seu estômago novamente, desta vez deliberadamente. Essa é a razão pela qual eu estou partindo. Ele seguiu o gesto. Sua voz caiu. Você está carregando meu sangue. Sim, ela disse. E isso é a única coisa que você jamais possuirá novamente. O silêncio que se seguiu foi espesso e volátil. Você pensa que pode criar meu filho fora da minha proteção? Ele perguntou. Em um mundo que come pessoas como você vivas. Ela deu um passo mais perto, abaixando sua voz para que apenas ele pudesse ouvir. Eu já fiz. A declaração o atordoou. Não porque era desafiadora, porque era verdade. Eu vivi sem seus guardas, sem seu dinheiro, sem seu nome. Eu sobrevivi. Todo dia você pensava que eu rastejaria de volta. Sua mandíbula cerrou. Você tirou algo de mim. Ela sentiu. Você o deu embora. Ele estendeu a mão para os papéis, então parou. Sua mão pairou incerta. Um homem desacostumado à hesitação. Você está cometendo um erro, ele disse. Tacres nos une. Ela olhou para ele com uma calma que parecia julgamento. Não, ela disse. Esta criança me liberta. Ele sentiu isso então. Perda real, não orgulho, não ego. Algo mais profundo. Você poderia ter me dito antes, ele disse. Um traço de desespero vazando através. Ela respondeu sem crueldade. Você teria me parado. Você teria me trancado de volta em seu mundo. E ela sabia que ele não podia negar isso. Eu não vou desaparecer, ele disse. Eu não vou deixar você me apagar do meu próprio sangue. Ela pegou a caneta, sua mão firme. Você será um pai, ela disse. Não meu dono, não meu marido. Apenas um pai, ela assinou. O som da tinta no papel era quieto, mas para ele trovejou. Naquele momento, ele entendeu algo aterrorizante. Ele podia comandar medo. Ele podia comandar lealdade. Ele podia comandar violência, mas ele não podia comandá-la. E pela primeira vez em sua vida, o poder escorregou pelos seus dedos. Não roubado, não lutado por,
simplesmente tomado de volta pela mulher que ele pensou que havia quebrado. No momento em que ela colocou a caneta para baixo, a sala mudou novamente. Não em direção à calma, em direção ao perigo. Ele se endireitou lentamente, sua expressão endurecendo em algo mais frio do que raio. Este era o rosto que homens temiam. O rosto que decidia destinos. Você pensa que isto termina com tinta? Ele disse silenciosamente. Você pensa que você sai daqui e meu mundo para de tocar o seu? Ela manteve seu terreno. Eu sei exatamente de que mundo eu me afastei. Ele se moveu mais perto, abaixando sua voz. Você está carregando meu ar. Aquela criança crescerá com inimigos, quer você goste ou não. Ela sentiu o aviso debaixo das palavras. Não uma ameaça, um lembrete da realidade. Eu já preparei para aquilo. Ela disse que seus olhos estreitaram. Preparada como? Ela não respondeu imediatamente. Ela queria que ele sentisse isso, a ausência de controle, o espaço onde a certeza costumava viver. Você esquece, ela disse. Eu vivi ao seu lado tempo suficiente para aprender como o perigo se move. Os advogados permaneceram congelados. Os guardas observaram cada respiração, cada mudança. Você não pode proteger uma criança sozinha, ele disse. Não desta vida. Ela deu um passo mais perto até que eles ficassem a apenas uma respiração de distância. Sua voz firme, inabalável. Eu não estou sozinha. Aquilo foi quando ele ouviu. Não um homem parado ao lado dela. Não proteção que ele podia esmagar, mas confiança. Confiança nascida de planejamento, de paciência, de meses de preparação. Você encontrou alguém mais, ele disse bruscamente. Ela balançou sua cabeça. Ninguém te substituiu. Você se removeu. Sua mandíbula apertou. Se você partir daqui hoje, ele disse, você o faz sabendo que eu lutarei. Tribunais influência pressão. Ela encontrou o olhar dele. Eu esperava nada menos. Ele se inclinou. Eu posso tornar isto difícil. Ela se inclinou mais perto. Eu sei. A tensão estalou espessa e perigosa. Uma única palavra errada podia acender violência. Contudo, ela não hesitou. Eu não estou pedindo paz, ela disse. Eu estou estabelecendo limites. Ele riu uma vez sem humor. Você pensa que limites existem em meu mundo? Ela respondeu suavemente. Eles existem no meu. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto. Você não manterá meu filho longe de mim, ele disse. Eu não estou, ela respondeu. Eu estou mantendo a mim mesma. Ele deu um passo para trás de repente como se atingido. Algo em seu peito se retorceu. Não raiva. Perda. Você pensa que o amor fez você forte, ele disse. Ela balançou sua cabeça. Não, escolher a mim mesma o fez. Silêncio engoliu a sala novamente. Ele olhou para ela, então verdadeiramente olhou. Não como uma posse, não como uma esposa, mas como uma mulher que havia passado além do seu alcance. O que quer que você pense que você ganhou hoje, ele disse. Isto não acabou. Ela pegou seu casaco e o ajeitou ao redor de seus ombros. Cuidado, deliberado. Eu sei, ela disse, mas ele nunca será o mesmo. Ela virou em direção à porta. Os guardas não se moveram para pará-la. Eles não sabiam como porque o poder havia mudado, não através de força, mas através de resolução. E enquanto ela se afastava, carregando seu legado sob seu coração, ele entendeu algo tarde demais. A única batalha que ele não podia vencer era aquela onde ela recusou a lutar com ele de todo. O corredor parecia mais longo enquanto ela se afastava. Não por causa de medo, por causa de memória. Cada passo ecoou com a vida que ela uma vez viveu. As portas atrás das quais ela uma vez esperou. Os quartos onde o silêncio havia sido confundido com segurança. Os guardas a observaram passar. Ninguém a parou. Ninguém falou. Eles sentiram isso também. Algo havia mudado. Enquanto ela alcançava a cadeira, sua mente derivou para trás. Não para arrependimento, para sobrevivência. Depois que ela o deixou, não havia havido nenhuma fuga dramática. Nenhum grito, nenhuma perseguição.
apenas silêncio. Ela havia aprendido rapidamente que o medo alto atraía a atenção. Silêncio mantinha você viva. Ela mudou cidades sem deixar rastros, mudou rotinas, aprendeu como desaparecer à vista de todos. Cada noite ela dormia levemente, ouvindo, esperando. Quando a doença veio, ela sabia antes do teste. Seu corpo disse a ela uma mudança, uma presença. A princípio, ela havia estado aterrorizada. Não de maternidade, de descoberta. Ela não disse a ninguém, nem amigos, nem médicos conectados ao mundo dele. Ela encontrou uma clínica longe de sua influência, um lugar onde nomes eram apenas nomes, onde o dinheiro não dobrava regras. O médico havia sorrido quando ele confirmou isso. Batimento cardíaco forte. Saudável, ela havia chorado então. Não de medo, de alívio. A vida a havia escolhido. Apesar de tudo, ela preparou silenciosamente, aprendendo leis, estudando ordens de proteção, mapeando caminhos de saída. Cada documento que ela reuniu era um escudo. Cada plano um passo em direção à liberdade. Ela aprendeu que a força não rugia. Ela esperou. De volta no presente, ela passou pelas portas de vidro para o ar aberto. O céu se esticou largo acima dela, descontrolado, livre. Sua mão descansou contra seu estômago. Não instinto. Promessa. Dentro do edifício atrás dela, o pânico havia começado. Ela sabia. Homens discutiriam. Planos seriam reescritos. Poder se esforçaria para recuperar. Mas eles já estavam atrasados. Ela havia construído sua vida fora do alcance dele. Um pequeno apartamento com janelas que pegavam luz da manhã, um bairro tranquilo, um nome reclamado. Ela havia aprendido a respirar novamente, a dormir sem medo, a confiar em seus próprios instintos. Pela primeira vez desde que partiu, ela permitiu-se sorrir. Ele procuraria por alavancagem, por fraquezas, por maneiras de puxá-la de volta. Mas ele não encontraria nenhuma. Porque a verdade que ele havia acabado de aprender era apenas parte disso. A criança não era sua vulnerabilidade. A criança era sua prova. Prova de que ela não estava quebrada. Prova de que ela não estava fraca. Prova de que a vida a havia escolhido mesmo depois que ele a descartou. Enquanto ela alcançava seu carro, ela pausou uma vez. Não para olhar para trás. Ela nunca o faria. Dentro da toca do leão, o poder havia rachado. O controle havia escorregado. Certeza havia morrido. E a mulher que uma vez fugiu em silêncio, agora carregava o futuro embora com ela. Destemida, não possuída imparável. A porta fechou atrás dela, e com ela a última ilusão de controle se quebrou dentro da sala. Ele ficou de pé sozinho, agora cercado por homens que esperavam por ordens que não vieram. O poder sempre o havia respondido imediatamente. Esta noite ele hesitou. Os papéis jaziam na mesa. Assinado, final, irreversível. Ele encarou o nome dela escrito lá. O nome dela, não o dele. Pela primeira vez em anos, seu peito pareceu apertado. Não com raiva, com perda. Ela havia se afastado carregando algo que ele não podia reclamar. Não dinheiro, não território, sangue. Lá fora a cidade se moveu como ela sempre fez, inconsciente, indiferente. Dentro dele, algo mudou perigosamente. Encontre-a, ele disse. Finalmente a ordem ecoou nítida e instintiva. Mas mesmo enquanto as palavras deixavam sua boca, ele sabia a verdade. Ele já estava atrás. Ela havia planejado isso, cada passo, cada silêncio, cada respiração. Os advogados falaram cautelosamente sobre tribunais e acordos, sobre ótica e consequências. Ele não ouviu. Seu mundo sempre o havia obedecido. O medo o garantiu. Violência o impôs. Mas ela não havia se curvado. Ela não havia implorado. Ela não havia ameaçado. Ela havia simplesmente pegado o que importava e partido. Ele andou uma vez, então parou.
Você me subestima, um dos homens disse cuidadosamente. Ele virou bruscamente. Não confunda o orgulho com poder. A sala caiu silenciosa novamente. Ele sabia o que persegui-la custaria. Atenção, exposição, fraqueza. Pela primeira vez em sua vida, restrição se tornou necessária. Horas depois, ela sentou-se sozinha em seu apartamento, luzes baixas, cortinas abertas, nenhum guarda, nenhuma parede, apenas espaço. Sua mão descansou contra seu estômago enquanto ela sentiu o movimento forte, certo. Ela havia esperado o medo retornar. Ele não o fez. O que veio em vez foi calma. Ela havia feito a única coisa que ele nunca acreditou que ela poderia. Ela havia escolhido a si mesma e sobrevivido. Seu telefone zumbiu uma vez. Uma mensagem de seu advogado. Tudo finalizado. Você está legalmente livre. Ela fechou seus olhos. Não em alívio, em libertação. Liberdade não era alta, ela era quieta e constante. Pela cidade, ele encarou para fora de uma janela para luzes. Ele uma vez governou, sabendo que algo vital havia escorregado por seu alcance. Ele podia caçar, ele podia ameaçar, ele podia raio, mas nada disso a traria de volta. Ela estava ido, não roubada, não levada, liberada. E naquele conhecimento, ele entendeu a verdade final. Poder podia forçar lealdade, mas ele nunca podia forçar uma mulher que já havia escapado. Ela descansou sua cabeça para trás, respirando lento, coração firme. Amanhã viria e depois daquele outro. Pela primeira vez, seu futuro pertencia apenas a ela. E aquele foi o golpe do qual ele nunca se recuperaria. A verdade o alcançou muito depois que ela se foi. Não através de sussurros, não através de ameaças, mas através de silêncio. Silêncio onde a obediência costumava viver. Silêncio onde o medo uma vez atendeu sua chamada. Ele ficou em seu escritório particular sozinho. Nenhum guarda, nenhum conselheiro, apenas o eco de sua própria respiração. Por anos, ele havia acreditado que poder significava posse, que o que ele tocava pertencia a ele, que lealdade podia ser imposta, que amor era fraqueza. Ele estava errado. Ela não havia retornado para desafiá-lo. Ela havia retornado para terminá-lo, não com violência, não com traição, mas com verdade. A criança não como alavanca, não como isca, mas como prova. Prova de que tudo o que ele havia decidido sobre ela havia sido falso. Prova de que ela nunca estava quebrada. Prova de que a própria vida a havia escolhido. Ele revisou cada momento em sua mente. O casaco, a calma, o modo como ela nunca levantou sua voz. Ela havia sabido exatamente o que ela estava fazendo. A gravidez não era um acidente. Era seu escudo, sua fuga, seu limite final. Ela havia esperado até o momento quando partir não podia mais ser desfeito. Até que sua força era inegável. Até que o medo não mais ditava suas escolhas. Ele a havia subestimado. Aquele foi o pecado que nenhum império perdoou. Pela cidade, ela ficou em uma varanda com vista para uma rua tranquila. Luz da manhã derramando-se por telhados. Pássaros movendo-se livremente sem preocupação com o poder. Sua mão descansou em seu estômago. Uma promessa gentil. Um futuro se desenrolando. Ela não pensou nele agora. Não com raiva, não com anseio, apenas com distância. A história que ele contou a si mesmo sobre ela havia morrido. E em seu lugar estava uma mulher que sabia seu valor. Ela não havia escapado dele correndo. Ela havia escapado crescendo dentro da toca do leão. Ela não havia rugido. Ela havia esperado e então ela havia saído carregando tudo o que importava. Ele nunca a controlaria novamente. Nunca comandaria seu silêncio. Nunca possuiria seu futuro. A percepção queimou mais fundo do que derrota. Poder podia ser reconstruído. Território reclamado. Medo restaurado. Mas dignidade, uma vez perdida, não podia ser forçada de volta para outra pessoa.
Ela deu um passo para trás, para dentro, fechando a porta atrás dela. Não como um fim, como um começo. A vida à frente não seria fácil, mas seria dela. Ela havia escolhido a si mesma. E ao fazê-lo, ela o havia vencido, não contra ele, mas para si mesma. Aquela foi a vitória que destruiu seu mundo. E enquanto a cidade seguia, inconsciente do que havia terminado e o que havia começado, uma verdade permaneceu. A mulher mais perigosa na sala é aquela que entra silenciosamente, carrega a vida dentro dela e parte sem pedir permissão.